Eu sei que eu estou em casa, né, queridos? Eu estou em casa. Deus abençoe os nossos pastores, nossos obreiros, nossos irmãos. Eu louvo ao Senhor por voltar a essa casa e sempre que a gente vem, nos sentimos muito bem, né? A hora que fala, fique com a gente, às vezes dá vontade de ficar. Amém? Quando o pessoal daqui vai lá em Itaquá, eu falo para não falar não, tá, pastor? Eles sabem aqui, olha lá, eles sabem aqui. Amém? Graças a Deus por isso. Eu sei que nós estamos aí numa maratona, numa caminhada, numa jornada, e está cansativo para nós também. Nós estamos aí em alguns lugares, e o Senhor falou desde o começo com a gente, assim, aquele que desiste no meio do caminho é esquecido. Só que eu e você não podemos ser esquecidos pelo Senhor, amém? Então você não vai parar agora, nós vamos continuar, né? E é tão importante a gente falar com relação ao óleo, né? Porque o Senhor sempre fala de algo que para nós é comum, que é do nosso dia a dia, que é do nosso cotidiano. E eu desafio algum de vocês aqui dizer para mim que não usou óleo hoje. Você já usou óleo hoje? Ah, quando você comeu aquele arroz com feijão lá, o que tinha lá no arroz com feijão? Um óleo para dar uma refogada, para dar um sabor, né? Aí você que dirigiu seu carro, pegou condução, um busão que nem eu hoje. Aí o que tinha lá no motor do busão? Tinha um óleo para poder lubrificar, para poder, né? Aí talvez você abriu a porta do seu quarto lá e ela não fez aquele barulho. Que é por quê? Porque tinha um óleo lá, né? Se não tiver, põe um WD que vai resolver, né? Mas é coisas do nosso cotidiano, coisas do nosso dia a dia. E assim como faz uma diferença, né, o óleo no seu dia a dia, assim, esse óleo precioso que vem do Senhor faz toda a diferença na nossa vida. É por isso que é tão importante que em todo tempo, né, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça e as suas vestes sejam brancas. Porque esse óleo é que vai nos dar o combustível para chegar no caminho que o Senhor tem preparado para nós. Tem óleo aí? Ah, se não tiver, nós estamos no 9º dia. Eu tenho certeza que até o 12º, essa botija vai encher. Essa botija vai encher. Eu creio nisso. A gente tem lá, de repente a gente termina, a presbiteraria estava lá ontem. Quando a gente termina, tem um pessoal que não quer mais ir embora, tava assim, essa botija aí está querendo transbordar, não sei como é que vai ficar até o 12º não. Será que vai ter mais um espacinho aí? Fato é que o Senhor tem nos enchido nesses dias. E isso é tão importante porque nós estamos recarregando baterias para um ano de 23 que talvez aparentemente pareça que não vai ser fácil, mas no céu há uma palavra liberada para nós. E se há essa palavra liberada para nós, então desfrute dessa palavra aqui nesse momento que nós estamos vivendo. E quando nós vamos falar desse tema, né, de prosperidade, eu acho tanto difícil para mim, porque hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, né, em algumas regiões, foi disseminado um evangelho, aquele evangelho triunfalismo, que você que serve a Deus não pode passar por nenhum tipo de prova, você não pode passar por desemprego, você não pode passar por alguma adversidade, porque isso vai dizer que você está bem ou não com o Senhor, dependendo do que está acontecendo na sua vida material. E por muitas vezes eu ouvi essas coisas, e por muitas vezes eu vi pessoas, meus irmãos em Cristo, repetindo essas coisas, como se aquilo que ele vive materialmente fosse um reflexo daquilo que ele é espiritualmente, ainda que não esteja totalmente errado, mas o fato de que
o materialismo é mais importante do que as coisas que o Senhor derrama do nós do alto, porque Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, porque o Senhor não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e é o Senhor que derramou um óleo lá na igreja primitiva, que mudou o mundo daquela época. Ele é o mesmo que continua derramando esse óleo nesta igreja e que vai mudar essa geração. Mas acontece que nós mudamos, e hoje, pelo fato de as comunicações serem muito fáceis, né? Porque você imagina, há 30 anos atrás, né? A avó da minha esposa faleceu há pouco tempo, mas ela tinha quase 90 anos, ela chegava perto da gente assim, ela falou assim: filho, esse celular que o pessoal tanto fala é o mesmo rádio, é? Aí eu falei: não, vó, esse celular é um telefone, mas que dá para ouvir música, mas que dá até para assistir. Era tão difícil de ela compreender isso, porque para ela não era normal essas coisas. Então, com o avanço dessas novas tecnologias, nós acabamos que, por um mundo informatizado, a ponto de você saber em tempo real as coisas que acontecem do outro lado do mundo, e isso vai fazendo com que outras culturas, outros pensamentos e outras realidades vão invadindo as nossas realidades, e as pessoas sempre olham com um olhar de desejar aquilo que é da outra, né? Tem um ditado que diz: o jardim do outro é sempre mais verdinho do que o meu jardim, né? Você já ouviu isso? A pessoa sempre fala assim: não, ele está melhor do que eu, ela está melhor do que eu, ele está mais abençoado que eu. Sempre fala: você não tem problema, você sabe, o seu problema é grande porque é seu, querido, né? O meu também é grande porque é meu, porque senão, né? Fica fácil, a gente tem facilidade de resolver o problema dos outros, mas resolver o problema nosso às vezes é mais difícil, né? Por quê? Porque é seu, né? Então, a gente acaba tendo uma ilusão de que as pessoas estão vivendo nas suas mansões, nos seus carrões, estão vivendo maravilhosamente bem. E aí eu olho para mim e falo: mas eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu faço minha oração, e eu não tenho um carro igual o dele, eu não tenho uma casa igual a dela, eu não tenho isso. E esse sentimento, o apóstolo João fala desse sentimento, na verdade é o desejo dos olhos, né? Ele fala, tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação dos bens. Já pensou? Ostentação de bens. Isso não vem do Pai, mas vem do mundo, e o mundo passa, e os seus desejos, e só aquele que faz a vontade de Deus é que permanece para sempre. Então, eu quero tomar um cuidado, por isso que eu estou falando tudo isso, para que você não saia daqui nessa noite com aquele sentimento materialista, de que o Senhor Deus, Ele parece aquele gênio da lâmpada, que você vai esfregar a lâmpada e você vai pedir 3 desejos, e você vai sair daqui com tudo aquilo que você desejou, e normalmente as coisas que você desejou são coisas materiais, né? Por quê? Porque o mesmo Tiago diz: vocês pedem e não recebem, sabe por quê? Porque vocês pedem mal, para gastar nos seus desejos, e não é essa a vontade do Senhor, porque eu tenho certeza que muita gente aqui, se tivesse algo a mais, não precisa ser nem muito, já não estaria aqui mais nessa noite. Se tivesse um pouquinho a mais, se tivesse um patamarzinho a mais, já não estaria aqui, já estaria em outros lugares, gastando nos seus desejos, aquilo que é bênção do Senhor. Então, que fique muito claro isso. Eu não quero aqui ministrar materialismo sobre você, ainda que o sobrenatural, ele age dentro do natural, e faz uma transformação real, a ponto de você pegar nas suas mãos e dizer: isso aqui veio de Deus, isso aqui foi o Senhor que fez, isso aqui foi Deus que me deu. Ainda que eu creia em tudo isso, longe de mim ministrar que aquilo que é material, na verdade, Jesus falou de um ídolo só. Jesus não falou de Baal, Jesus não falou de Moloque, Jesus não falou de qualquer outro ídolo, a cera. Jesus não falou, Jesus falou assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem
quem é o mamon? São as riquezas. Então, o único ídolo que Jesus disse são as riquezas. Então, tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado com isso, né? Ainda que, eu me lembro quando era jovem aqui no Jardim Mediterrâneo, tem um asilo, né, ali do Nipo, né? E ali, normalmente, passa alguns carros, né? Carros, né? Carrão, assim, tá. E aí eu me lembro quando eu era jovem, eu estava lá no ensaio de jovens, lá na mocidade, aí a gente sempre chegava ali na porta da igreja, assim, aí chegava os meninos da igreja, assim, ficava assim, naqueles carros passando, assim, aqueles carros passando, porque enche os olhos, né, você imagina, não sei nem o nome daqueles carros mais, né, mas, até porque hoje é antigo, mas a gente ficava lá olhando, e aí, aquele menino falava assim, ó, Deus vai me dar um desse aí, Deus vai me dar um desse aí, porque eu posso todas as coisas naquele fortalece, aquela coisa toda, e no final das contas, hoje a gente já está com mais de 30, e eu nunca vi ele com desse aí, né? Eu nunca vi ele com desse aí. Sabe por quê, querido? Porque a gente tem esse sentimento, essa sensação paternalista de que Deus vai realizar esses nossos desejos assim, livre demanda, on demand. E aí a gente fala, olha, mira aquilo ali, fala assim, Deus vai me dar isso aí. Só que sabe o que acontece? Às vezes não há um preparo para isso, né? Você quer que o Senhor encha a sua botija de azeite, amém? Mas daí você traz uma botija desse tamanhozinho assim de azeite para o Senhor encher. Você acha que tem condição de o Senhor encher uma botija dessa? Ele vai encher na medida que você preparou, meu irmão. Isso é fato. Então a gente acaba vendo, né, o pessoal querendo muito, mas aí o camarada acorda 10 horas da manhã do dia. Aí ele quer, não, mas Deus vai dar isso, mas o que você está fazendo para chegar lá, meu irmão? Né? Hoje tem a geração dos nem trabalha, nem estuda, nem nada, fica lá, nem, vai ficar perdendo tempo, e o tempo vai passar, porque é precioso, e essa pessoa não vai receber nada. Então, ó, vamos definir prosperidade, amém? Está comigo, amém? Então, prosperidade é ser bem sucedido. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim, seja bem sucedido. Isso é no dicionário, tá bom? Não sou eu que estou falando, não. Isso é no dicionário de português, está escrito. Seja bem sucedido. Então, quando eu falo de bem sucedido, é claro que no mundo dos negócios, se eu for falar dos business, aí quem é bem sucedido? É um empresário que ganhou não sei quantos trilhões, que a empresa dele vendeu tanto, que rendeu tanto nas ações e tal. Esse é um cara bem sucedido. Ele conseguiu alcançar os objetivos a qual ele se propôs. Então, aí fica muito comum a gente ficar comparando essas coisas, né? Quando eu falo bem sucedido, é alguém que tem um alto poder aquisitivo. Olha lá, esse aí é bem sucedido. Mas muitas vezes, né, ainda mais nesse meio, a gente nem imagina, né, o que se faz para ser alcançado esse fim, né? Muitas vezes esses fins são alcançados por meio de engano, por meio de sonegações, por meio de coisas que a Bíblia condena. Então, eu não posso classificar isso como o bem-sucedido que a palavra do Senhor está me dizendo que eu serei, amém? A palavra do Senhor está dizendo que você será bem-sucedido. A palavra do Senhor garante que nós seremos bem-sucedidos, porque disse Josué, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e de noite, porque assim farás prosperar o teu caminho, e aí prudentemente te conduzirás. Então, quer ser bem-sucedido? Ouça a palavra de Deus e obedeça a ela, e você vai ser muito bem sucedido, você vai ser próspero com isso. Mas eu quero chegar lá no tema da mensagem de hoje, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso número 3. Estando ele em Betânia sentado à mesa, em casa de Simão o leproso, viu uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça.
E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tende os pobres convosco, e podeis sempre fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Então, você quer ser próspero? Você quer ser próspero? Seja adorador e seja generoso. Seja adorador e seja generoso. É interessante isso, esse processo da adoração, que eu até achava que o Senhor narrava apenas uma história de uma mulher que foi lá e quebrou o vaso aos pés de Jesus, mas lendo a palavra do Senhor, eu vi pelo menos 3 vezes isso se repetir. Porque o evangelho de Marcos e Mateus, ele relatam a mesma história praticamente. Mas se nós vamos no evangelho de Lucas capítulo 7, dá a entender que é uma outra mulher que fez essa mesma ação. E se nós formos lá no evangelho de João, lá no capítulo 12, dá a entender que é Maria, irmã de Lázaro, que fez esta mesma ação. O fato é que essas mulheres descobriram uma forma de adoração ao Senhor, que tocaram em Jesus, a ponto de Jesus dizer assim: ninguém mexe com elas, deixa elas, porque elas estão me adorando e fazendo bem. Se você nesta noite entrar nesse nível de adoração, Jesus não vai deixar ninguém tocar em você, Jesus não vai deixar ninguém te parar, ninguém vai parar ele, ninguém vai parar ela, porque eles estão me fazendo uma boa ação. E você sabe que o inimigo tenta parar a adoração? Sabe disso? Sabia disso? O inimigo tenta parar a adoração, né? Então eu vou abrir um parêntese aqui, e a gente vai lá para o livro do Êxodo, né? Lá estava Moisés no Egito, e ele ia diante do faraó, dizia: deixa meu povo ir, para que adoremos ao Senhor. E aí o faraó, esses camaradas estão desocupados demais para ficar querendo adorar o Senhor. O que nós vamos fazer? Bota trabalho neles. Põe trabalho neles. Põe trabalho neles. E enche o povo de trabalho, para ver se para de querer, desse desejo de adorar a Deus. E a gente, conhecendo a história, sabe que não foi bem isso que aconteceu. Mas o fato é que tem gente que, quando alguma porta se abre, o desejo de adoração vai saindo aos pouquinhos. Aquele fogo que queima vai se apagando devagarzinho, vai deixando de lado. As prioridades vão sendo mudadas e trocadas. Você lembra que eu falei no começo que tem gente que por pouquinha coisa, um patamar acima, já acaba desistindo desse caminho? Às vezes, um trabalho a mais já tira o foco de adoração de pessoas. Mas você sabe que o povo era tão focado, porque eles tinham experiência com Deus. E essas experiências são tão interessantes, que você quer ver Deus agindo o sobrenatural no material. Você já viu escravo receber algum dinheiro? Escravo é escravo, amém? Escravo não recebe para trabalhar, amém? Não. Mas aí havia uma promessa de libertação sobre aquele povo de Israel. Só que nesse momento de promessa de libertação, a perseguição e matança de meninos. Então, o faraó manda exterminar todo menino que nasce lá do lado dos hebreus. E aí, uma mãe, crente na promessa de Deus, coloca o seu menino. Eu imagino que ela colocou aquele menino como uma oferta ao Senhor. Eu não vou deixar o meu menino ser morto, eu vou deixá-lo como uma oferta ao Senhor. E ela coloca no rio Nilo.
Você sabia que no Rio Nilo tem os maiores crocodilos do mundo? São aqueles crocodilos de 6 metros de comprimento, parece um dinossauro. Agora você imagina um cestinho navegando num rio cheio de crocodilo, que com uma bocada só engoliu o cesto, o menino e tudo. E aquele menino providencialmente foi parar no lugar aonde ele seria acolhido, o lugar do palácio. Agora aquele menino que está encontrando espaço no palácio, por plano do Senhor, no meio de um sofrimento, o que acontece? A princesa fala: agora nós precisamos achar alguém para cuidar desse menino. Quem é que nós podemos achar para... Manda lá ver das Hebreias, quem acabou de ter um filho para que amamente ele. Quem que ela foi buscar lá no meio dos escravos, para receber salário, para cuidar do próprio filho? A mãe de Moisés. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Ainda que seja desfavorável esta situação, e que esta oferta parece que não voltará mais, eu creio em um Deus que está movendo céus e terra, para que aonde esta oferta chegar, ela se torne em bênção, e você não irá perder nada, você não irá perder nada, você não irá perder nada, muito pelo contrário, você vai ver a tua promessa crescer, e crescer em plena presença do Senhor, porque é promessa dele para cumprir sobre as nossas vidas. Amém, aleluia. Uma escrava recebendo dinheiro para cuidar do próprio filho, é só um milagre do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Meu Deus, eu nunca vi isso. Então, nós estamos falando de adoração. Lembra que eu falei que pelo menos 3 situações apareceu uma mulher quebrando um vaso de azeite, de unguento, de nardo, né? Um relato fala que foi os pés de Jesus, outro relato fala que foi sobre a cabeça de Jesus, mas o fato é que aquele vaso foi rompido. E o nardo era um composto, né? E por sinal muito caro, porque além do bálsamo, do óleo, ele tinha um composto com uma flor que chamava nardo e que vinha de muito longe, provavelmente da Ásia, da China, da Índia, e por isso era muito caro. Então, a primeira coisa que eu vejo nessas mulheres é que Jesus estava sentado em uma casa, possivelmente só com homens, e ela quebra, naquela época, ela quebra aquela barreira. Ela queria estar aonde Jesus estivesse. Você percebeu a questão do trabalho, a questão do... Mas você sabe esse desejo de estar, de querer estar aonde Jesus está? Ele não pode sair da nossa vida. Ele não pode perder esse fervor. Esse, inclusive, foi um dos motivos pelo qual Jesus chamou a atenção de uma das igrejas. Eu tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Então, a paixão por essa presença, ela precisa ser acesa e cada dia mais. Então, nesses 3 relatos, essas mulheres tiveram uma maior paixão por estar na presença do Senhor, do que para se segurar no lugar onde elas estavam, e ficar atenta, talvez deixando o tempo passar. O tempo passa, e o tempo passa rápido. Não deixe passar esse tempo precioso, esses dias preciosos, esses momentos preciosos, por estarem na presença do Senhor, porque eles passam. Mas elas estavam procurando Jesus, mas elas não estavam procurando Jesus assim à toa, né? Inclusive era uma ordenança, parece que elas conheciam muito bem, até muito melhor do que muito fariseu. O Senhor dizia: ninguém se apresentará perante mim vazio. E elas não foram perante o Senhor vazio, elas tinham um vaso, né? A Bíblia diz que chama vaso de alabastro, não era de barro, provavelmente era de uma pedra muito parecida com mármore, e elas carregavam esse vaso cheio desse nardo, que era esse composto
de óleo com essa planta, essa especiaria, que era um perfume muito bom para a época. E aí, lá em Lucas relata que a mulher entrou em casa de Simão, o fariseu. E o Simão fariseu recebeu Jesus na casa dele, mas o Simão fariseu não deu um ósculo em Jesus, um beijo em Jesus. O Simão fariseu não colocou água para os pés de Jesus. O Simão fariseu não ungiu a cabeça de Jesus com óleo. Mas quando chega essa mulher, o Simão fariseu, ele olha para aquela mulher, ungindo os pés do Senhor, beijando os pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus com o cabelo, e começa a falar assim: se ele fosse profeta, ele saberia muito bem que essa mulher é uma pecadora, que ela não é digna de estar aqui. Você sabe que a nossa religiosidade, ela pode nos impedir de ter um contato íntimo com o Senhor, mesmo nós estamos pertinho dele, mesmo nós estamos de frente com ele, mas porque nós podemos estar religioso como Simão, religioso fariseu, ele não recebeu Jesus com beijo, ele não colocou óleo na cabeça de Jesus, nem ofereceu uma água para os pés de Jesus. Ele perdeu uma oportunidade incrível de se chegar à presença do Senhor e adorá-lo como ele merece. E aí, sabe o que acontece? Aquela mulher adorou ao Senhor dessa forma, e o Senhor não se esqueceu mais dela. Não se esqueceu mais dela. Essa mulher que nós lemos, ela fez a mesma coisa. Ela chegou na casa, mas já era em Betânia, já muito próximo da Páscoa, onde Jesus seria crucificado, cerca de 2 dias. E ela entra na casa do Simão, agora já não é o Simão fariseu, esse Simão é outro Simão, o Simão leproso. Então, se o fariseu religioso, ele precisava de Jesus por causa da religiosidade, esse fariseu, ele precisava de Jesus por causa da doença que acometia todo o seu corpo. E a lepra, nós bem sabemos, é um símbolo do pecado. Então você repare que nem o religioso e nem o pecador receberam Jesus tão bem quanto essas mulheres que chegaram a ponto de se lançar perante o Senhor e adorar. Eu quero dizer para você que muita gente não quis conhecer Jesus, mas todos aqueles que quiseram conhecer Jesus, Ele mesmo se apresentou para estas pessoas, Ele mesmo a levou com elas para um lugar especial. Haja visto um fariseu que subiu em cima de uma figueira brava, e quando ele menos esperava, Jesus olhou para ele, sabia que ele estava lá e disse: Zaqueu, desce, porque me convém pousar em tua casa. Se você veio buscar Jesus nessa noite, Ele está te vendo, sabe exatamente a sua condição, sendo um religioso ou sendo um pecador. Ele é poderoso para purificar a tua vida e levar a um patamar de comunhão com Ele, por meio dessa adoração que será derramada nessa noite. Aleluia. Então vamos lá, a mulher chegou. Não importa se é religioso, não importa se é pecador, eu quero adorá-lo. Então eu pego aquilo que eu trago perante Ele. O que eu trago? Eu não estou perante Ele de mão vazia. Eu trago um vaso muito chique, por sinal. E aí eu quebro ele, né? Na verdade, quando fala quebra, não é que quebrou o vaso no pé de Jesus, que saiu, é porque é como aquelas ampolinhas assim, que você faz assim na tampa e quebra, e aí você abre o frasco para poder usá-lo. Então esse frasco era aberto desse jeito. Aquela mulher, ela entra na presença do Senhor, ela começa a adorar, ela começa a se derramar e se doar, e ela quebra esse vaso e derrama sobre a cabeça do Senhor. Aquele nardo vai derramando sobre Jesus, e aquilo vai exalando um cheiro que vai enchendo toda a casa. Aquele cheiro é especial, aquele cheiro é diferente, aquele cheiro evidencia uma situação especial, algo diferente está acontecendo. E se você quer saber, a Bíblia diz, aleluia, que para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo que sobe até as narinas de Deus. Só que quando aquela mulher está se doando para Jesus, ela está lançando aquele nardo sobre Jesus. Aí agora eu quero falar um pouquinho da generosidade.
ela está num ambiente de adoração. E nesse ambiente de adoração, ela começa a doar algo muito precioso. Aquele conteúdo do frasco, ele custava 300 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então 300 denários era equivalente a 300 dias, quase um ano de trabalho. Era algo muito precioso. Não era qualquer pessoa que teria condição de ter aquilo naquela época. E você sabe o que ela fez? Ela pegou aquele algo muito precioso e colocou sobre o Senhor. Sabe o que acontece quando ela coloca aquele algo muito precioso sobre o Senhor? Aquela fragrância exala nela mesma. Ela está jogando sobre Jesus, e aquilo está retornando para ela mesma. Ela está lançando sobre o Senhor, e aquilo está fazendo com que ela mesma tenha o mesmo cheiro que está sendo colocado em Cristo. Então ela passa a ter um relacionamento tão íntimo com Cristo naquele momento, que quem cheirasse a Cristo e cheirasse a ela, ia sentir o mesmo aroma. Você, aleluia, talvez não tenha ainda tido essa experiência, mas quando você se lançar em adoração e doar tudo que você tem ao Senhor, alguém vai olhar para você e vai dizer: você é diferente. Sobre você há algo que eu não vejo em outras pessoas. Há mais que um religioso, ou há mais que um pecador aqui na minha frente. Há alguém que doou tudo aquilo que era de mais precioso para Jesus, e agora isso está se revertendo para você. Você vai refletir isso. E o apóstolo Paulo descreve bem isso, quando ele diz: porque essa igreja é o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Nos que se salvam porque sentiram esse cheiro e quiseram também participar dele. Nos que se perdem é porque sentiram esse cheiro e talvez o desprezaram. Acharam que isso não mudaria, não seria importante de forma nenhuma para a sua vida. Mas a sua parte, você precisa fazer. Você precisa exalar esse cheiro desse nardo que está sobre nós nessa noite. Isso é ser bem sucedido na sua vida cristã. A generosidade é tão importante que o próprio Jesus, nos seus ensinamentos, disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo uma mulher triste, lá nos dias do profeta Eliseu, e eu vejo uma mulher enfincando uma plaquinha na porta da sua casa: vende-se essa casa. Uma tristeza enorme, porque havia uma escassez terrível, e dentro dessa escassez, ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. A última refeição ela faria, e a única coisa que ela esperaria até aquele momento: a morte, e nada mais. De repente, chega um homem de Deus, ou alguém que exala o perfume de Cristo naquele lugar. Ele passa na frente daquela casa com uma plaquinha: vende-se essa casa. E aí ele olha para aquela mulher: eu gostaria de comer alguma coisa. Ela olha para aquele homem triste: eu não tenho nada, senão uma refeição. E essa refeição eu e meu filho comeremos, e nós morreremos. Nós estamos nos lançando em adoração nesses dias. Eu sei disso, eu não tenho dúvida disso. Boa parte de nós estamos entendendo a generosidade que nós precisamos ter com o Senhor. Mas muitos de nós estamos, talvez até nesse momento, desesperados. Talvez você chegou aqui e você não sabe como é que você vai chegar lá na tua casa. Você não sabe o que vai encontrar mais lá na tua casa. Talvez seja a última. Você falou: isso é o último. Eu estou me segurando nisso aqui, porque a partir do momento que isso acabar, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais de onde tirar, eu não tenho mais o que fazer.
vai faltar. Assim como a palavra foi liberada aqui, vai dar e vai sobrar. Que o profeta fala: faz um para mim. Aquela mulher, mesmo nas últimas esperanças dela, ela não deixou que a generosidade fosse deixada de lado. Então se lançou. Se essa é a única esperança que eu tenho, se essa é a única saída que eu tenho, eu não vou só dar, como eu estou doando tudo que eu tenho, porque disso depende a minha sobrevivência e a sobrevivência do meu filho, e eu estou entregando aqui nas mãos deste homem de Deus. Este homem de Deus irá declarar uma palavra, e só uma palavra transformará a minha vida. Só uma palavra do Senhor nesta noite, ela transformará a tua história para a glória de Deus. Então, homem, come. E qual é a palavra para aquela mulher? Eu preciso de botija, vasos vazios, e não poucos. Então começa a trazer vaso para cá. Aleluia. Você lembra que eu falei no começo? Você quer, você quer, você quer. Mas qual que é o tamanho do seu vaso? Você já preparou o seu vaso assim, ó? Isso aqui vai ser para eu receber uma bênção de Deus tal qual eu vou me alegrar muito. Aleluia. Eu já dei esse testemunho aqui há um tempo atrás. Talvez eu não contei dessa forma, mas hoje eu vou contar desse jeito. No ano de 2017 nós estávamos aqui. Eu precisava de uma palavra. Eu vim num culto de terça-feira aqui, um culto de oração, e eu nunca me esqueci daquela palavra. Aquela palavra foi lançada, era uma pequena nuvem com a mão de um homem, mas ia sair uma grande chuva. Eu criei no meu coração, confiei no Senhor. Eu estava morando há 8 anos de aluguel, eu precisava de uma casa. Eu estava convicto de que o Senhor iria providenciar, mas sem condição nenhuma disso acontecer. Mas aquela palavra, ela fez um efeito tão grande no meu coração, que eu saí daqui dizendo: o Senhor irá fazer, eu só não sei como Ele irá fazer. Mas você já preparou a botija? Então prepara a botija, deixa ela, pegue os vasos, deixa os vasos aí, encha os vasos aí, encha, é do tamanho da sua fé. Eu aprendi uma coisa, que Deus não atende a nossa necessidade, Deus atende a medida da nossa fé. Deus atende a medida da nossa fé. A necessidade, Ele já sabe todas as nossas necessidades. Qual é a medida da tua fé nessa noite? Aonde a tua fé vai alcançar? A mulher trouxe os vasos. Sabe o que eu fiz? Eu fui ver as casas. Aí eu cheguei numa casa lá, eita, Senhor, conceder essa casa aqui, mas não dava, irmão, era impossível. Naquela época eu recebi uma quantia que eu também não esperava. Uma quantia grande, para minha condição. Está aqui o dinheiro que precisa para dar entrada na casa. Mas você acha que é assim? Tem um desafio para frente. Espera aí, tem que dizimar, meu. Só que se dizimar vai desinteirar aqui o negócio. Como é que faz? Aí vem, sabe aquela luta assim, dizima, não dizima, dizima, não dizima, dizima, dizima. Vamos lançar, vamos dizimar, dizima. Eu não contei isso da outra vez, são os bastidores, vocês não sabiam. Vamos dizimar, dizimando daquilo. Desinteirou tudo. E agora? Tem mais de onde tirar. O Senhor proverá. Amém. Vai passando o tempo, nada acontece. Está chegando os dias próximos de assinar contrato. Quando você assina o contrato para dar entrada em qualquer imóvel, é uma paulada que você tira do bolso. Você tira um escorpião, uma aranha, uma cobra, e tudo mais que tiver lá, todos os bichos que tiver lá saem. A gente recebeu uma mensagem, e essa mensagem dizia que a Paty tinha um valor a receber que ela nunca imaginou na vida dela, e nem eu. A gente desprezou aquilo, porque até então receber benefício do governo, qualquer onça ajuda, né? Amém. Tá bom, vamos lá. O dia que eu fui no banco com Enos, foi no Banco do Brasil, ali na agência de São Miguel, naquela da Praça do Forró.
A hora que ela olhou para dentro de dentro do banco lá para mim, que estava lá fora esperando, estava lá orando, Senhor, vai sair qualquer onça aí, o que a gente vai fazer com depois os peixes, o que a gente vai fazer depois com o resto? Ela olhou para mim chorando de lá de dentro. Eu falei, eita, alguma coisa deve ter acontecido lá dentro, o que será? Ela veio lá para fora e falou assim, vamos sair daqui correndo, depois eu te explico. A gente saiu, fomos até o nosso banco para fazer o depósito do dinheiro. Quando chegou lá no nosso banco, eu falei, que dinheiro é esse aí? É o dinheiro que eu recebi lá do benefício lá. E que tanto benefício você tinha que a gente não sabia? Eu não sei. Eu sei que apareceu aqui e saiu. E se eu dizer para você que o dinheiro que eu tinha guardado, e que mesmo se eu não tivesse segurado, retido, não tivesse dizimado, eu não ia conseguir. Mas eu dizimei ao Senhor. O dinheiro que ela recebeu era o dobro do que eu tinha. Era o dobro, querido. Aí chegou o dia de assinar o contrato. Falei, opa, tá feito. Vamos pegar o dinheiro lá que agora vai dar. A gente passou em tanto lugar, em cada lugar parecia que a gente tomava uma paulada. E o dinheiro foi indo. Quando chegou no último cartório lá que tinha que passar, falei pro rapaz, acho que não tem mais lugar nenhum para passar não, né? Ele falou, não, esse aqui é o último. Sabe por quê? Porque não sobrou R$1 daquele dinheiro. Os vasos estavam cheios. E quando acabaram os vasos, o azeite fez o quê? Parou. Eu quero profetizar na sua vida. Você terá o suficiente para alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para você. O Senhor tem preparado e tem lançado essa promessa: você será bem-sucedida. Porém, essa medida, ela já está sendo preparada para você, e ela chegará, aleluia, ela chegará. Sabe por que ela vai chegar? Porque Jesus disse assim, olha, aonde esse evangelho for pregado, vai ser lembrado o que essa mulher fez por mim. Eu quero dizer para você, que há um memorial diante do Senhor, e na mão dele está o seu nome gravado na palma. Ele se lembra de você, ele está se lembrando de nós nessa noite. Se o ministério de louvor puder nos ajudar aqui, ele está se lembrando de você nesta noite. Então esta causa que é impossível, isso que é difícil, à medida que a sua adoração e a sua generosidade, ela alcançar o nível aonde as botijas estiverem no lugar determinado, o Senhor vai encher cada uma delas. Agora você quer um aviso? Eu vou te dar um aviso. Você pode se pôr em pé, por favor? Eu gostaria de fazer uma oração por você, mas eu quero te dar um aviso. Quanto que valia aquele nardo que ela derramou? 300 denários, certo? Algumas pessoas criticaram aquela mulher, não foi? Mas isso vale muito dinheiro, podia vender e dar aos pobres. Mas isso que você está fazendo parece loucura. E essa doação que você está fazendo, você não teria necessidade nenhuma, você está maluco? A mesma pessoa que falou para aquela mulher que ela estava fazendo loucura, porque estava depositando 300 denários, 1 ano de serviço aos pés do Senhor, o Judas Iscariotes, ele vendeu Jesus por 30 moedas, 30 dias de trabalho. Não dê ouvido a pessoas que não valorizam a presença de Jesus na tua vida. Para de dar ouvido para essa pessoa que está aí te criticando, mas ele mesmo nem tem a presença de Jesus, e nem quer a presença de Jesus, não dá valor nenhum para a presença de Jesus, e ainda fica lá, é muita coisa, é isso e aquilo. Sabe qual foi o fim de Judas? E você sabe qual foi o fim daquela mulher? A Bíblia não fala o nome dessa mulher especificamente, mas a Bíblia fala de nome, uma suposta mulher que talvez possa ser essa. Ela estava lá quando Jesus ressuscitou. Ela foi a primeira a olhar no sepulcro.
Ela olhou e cadê meu Senhor? Ele não estava mais lá. Ele ressuscitou. Ela foi a primeira a levar a mensagem do Senhor e dizer: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. A sua adoração, a sua generosidade vai te levar a uma experiência com Cristo, e você vai ser testemunha, 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 testemunha. Ser-me-eis testemunhas. Então seja testemunha do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, entregando a nossa oferta na Tua presença, a nossa adoração em Ti, Senhor. Oh, o nosso louvor a Ti, ó Deus, a nossa generosidade, a nossa entrega. Então, Senhor, não só queremos, meu Deus, ser, aleluia, alguém que assista a tudo isso, mas alguém que participe disso, a ponto de exalar o seu cheiro, exalar o teu bom perfume, e não só isso, ser testemunha do Senhor, sermos testemunhas do Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nós, Pai, em nome de Jesus, que sejamos bem-sucedidos na Tua presença, no nome de Jesus. 1, 2, 3, 4. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu Pai.